Oi, gente, Silvana aqui. E hoje vamos de atualização do caderno de leitura. Finalizamos março e eu vou mostrar para vocês como tá ficando o caderno de leitura com a finalização dos livros de março, tá? O último vídeo que eu fiz de atualização do caderno de leitura foi o de janeiro. Eu acabei pulando o mês de fevereiro, não fiz atualização. Mas agora eu vou mostrar como ficou atualizado com os livros de fevereiro e março. Bom, primeira parte é a parte da nossa estante de livros, onde cada livro lido eu vou pintando a estante e atualmente eu tenho 16 livros lidos. Vou chegar mais pertinho aqui. 16 livros lidos. Então, tenho 16 livrinhos pintados. Passando essa parte, eu tenho a lista de livros lidos em cada mês. Já havia mostrado para vocês os 6 livros do mês de janeiro. Aqui estão os 4 livros do mês de fevereiro e os 6 livros do mês de março. Né? Eu vou colocando a listinha dos livros lidos por mês. A próxima é o rastreador de leitura, onde eu mostro os dias que eu li e os dias que eu não li. Então, em janeiro, eu deixei de ler só 2 dias. Em fevereiro, eu fui bem mais preguiçosa, mas em fevereiro foi o mês do meu aniversário, e meu pai estava aqui. Então, eu aproveitei muito mais a presença dele aqui do que as leituras. E março, foram 3 dias só não lidos. Tá? Os outros dias todos lido. Eu tô gravando esse vídeo hoje no dia 31. Eu não marquei aqui ainda, mas hoje eu já li hoje cedo, tá? E a outra página é a parte dos livros lidos finalizados, né, por mês. Então, em janeiro eu tive 6 finalizações, em fevereiro 4 e em março 6. Então, eu li 6 livros em janeiro, 4 livros em fevereiro e 6 em março. A minha meta do ano são 60 livros. Então, eu preciso manter um ritmo decente por mês para eu conseguir ler os 60 livros no ano. Aqui, o preferido de cada mês. Eu já tinha colocado para vocês o preferido de janeiro, que eu escolhi 60 dias com ele. Em fevereiro, meu livro favorito foi o Lua de Sangue. Já tem resenha dele aqui no canal. E em março foi Igualzinho a Você, que também já tem resenha aqui no canal. Depois vem a parte do desafio de A a Z. Já está bastante preenchido, por ter passado só 3 meses, eu já consegui preencher até bastante letras, né? A gente não chegou nem na metade do ano ainda, mas eu já tenho a maioria das letras preenchidas. Depois vem a parte de séries, o rastreador de séries literárias. E em março, eu finalizei a série Empire Enterprise. Eu já tinha lido os 2 primeiros livros, faltavam os 2 últimos, e eu li os 2 últimos agora no mês de março, tá? Então, esta série aqui eu já acabei, finalizei ela. Se não for lançado mais nenhum livro, eu finalizei. Mas eu deixo espaço aqui caso os autores das séries que eu leio lancem mais algum volume que talvez não tivesse programado, aí eu consigo colocar aqui e manter o rastreador atualizado. As indicações dos livros que eu gostaria de comprar. Um deles foi marcado porque eu ganhei de presente de aniversário, que foi o Filhos de Sangue e Osso. Eu ganhei de presente de aniversário de uma amiga muito querida do trabalho, que é a Tati. E é um livro maravilhoso, um livro lindo. Eu ainda não li, mas vou começar ele. Então, eu já marquei ele porque esse livro já está aqui entre os livros que eu já tenho. Então, ele já saiu daqui do livro de indicações e já foi lá para a lista dos livros não lidos, tá? Aí, aqui são os livros da tag, que eram os pendentes da tag. Então, eu finalizei o Igualzinho a Você, risquei, porque ele aqui já está lido. Então, eu passo marca-texto para mostrar que o livro já foi lido.
o Lua de Sangue, que eu terminei em fevereiro. Então, eu li 2 livros da tag por enquanto este ano, tá? Aqui são os clássicos. Além de Revolução dos Bichos, eu finalizei Dublinenses. Então, eu tenho 2 clássicos lidos, agora finalizando março, tá? E aqui a lista de livros não lidos. E cada dia eu vou preenchendo mais coisas, ó. Tem mais livros aqui que eu vou marcando porque eles foram lidos. E aí, assim, a listinha vai sendo riscada. Mas são muitos livros. O meu objetivo é ler pelo menos 60 livros no ano. E a minha lista de livros não lidos, eu comecei o ano com essa lista com mais de 200 livros. Então, assim, óbvio que eu não vou ler todos eles este ano. São muitos livros. Eu não tenho condições de ler todos eles esse ano. Aqui, ó, conforme eu termino, eu vou grifando. Esse clarinho aqui é um marca-texto em fita que eu coloco no livro que eu estou lendo. Por que eu faço isso? Porque na hora de eu riscar o livro, de eu grifar o livro que eu acabei de ler, eu não tenho que ficar procurando nessa lista imensa. Porque eu já deixo marcado o livro que eu tô lendo. Depois eu só venho e grifo ele mostrando que eu acabei de ler. Né? E assim a minha lista vai diminuindo. Ó, aqui já foram 3 livros dessa lista. E a minha lista já está em 277 livros. Ela começou com 250 e poucos, mas eu já fui acrescentando livros esse ano mesmo, conforme eu fui adquirindo mais um livro ou outro. Algumas indicações da Amazon que eu não resisto, e aí eu vou acabando e incluindo lá no meu Kindle. E tenho alguns livros da Esquilo também, que eu também tenho o aplicativo da Esquilo, eu leio por ele. E os meus livros físicos também, eu vou, conforme eu for adquirindo, eu for ganhando, eu boto aqui, tá? Como o caso de Filhos de Sangue e Osso, que eu ganhei de presente de aniversário e coloquei aqui. E como eu fiz a mudança aqui em casa, teve a estante, né? A estante que meu pai fez, eu tive que reorganizar todos os livros. Eu encontrei outros livros meus antigos que não tinham sido lidos, então coloquei aqui na lista. Aqui o bingo literário. O bingo literário são só 3 meses, mas ele já está quase todo preenchido. Eu já consegui ler muita coisa aqui do bingo literário. Claro que falta justamente os que eu mais preciso me desafiar. Biografia, livros premiados, ficção científica, que não é muito o perfil de livro que eu costumo ler. Então, ainda preciso... O objetivo disso aqui, que é me desafiar, ainda não aconteceu, porque eu ainda estou muito na minha zona de conforto, tá? Embora esse aqui, mais de 100 anos, que foi o Dublinenses, foi um desafio. Porque é um livro... O Dublinenses é um livro de conto, né, de contos, mas é um livro que não é um livro fácil de ser lido. Por ser um livro antigo, tem uma linguagem diferente, é um livro de uma cultura completamente diferente. Então, assim, precisei de um pouquinho mais de atenção para conseguir terminar ele. Aqui a trilha literária, que é onde eu marco os livros físicos, porque eu quero aumentar a quantidade de livros físicos que eu leio, porque eu leio, em sua maioria, no Kindle, ou os livros, os e-books que eu tenho no Esquilo. Livro físico eu acabo deixando de lado. Por conta da praticidade de levar o Kindle para todos os lados, eu acabo dando prioridade para os livros do Kindle. Então, eu resolvi fazer essa trilha literária para me desafiar a ler mais livros físicos. E eu consegui, até o momento, finalizar 6 livros físicos, tá? Então, dos 16 livros que eu li, 6 foram físicos, 10 foram e-books. A parte de leituras pelo mundo, a parte do Brasil, que eu já tinha mostrado, eu pintei 4 estados, Paraná, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro.
E aí a gente começa a parte pelo mundo. A América do Sul foi só Brasil por enquanto. A América Central continuo sem ter lido nada. A América do Norte, só Estados Unidos por enquanto, preciso melhorar isso. África, até o momento ainda não li nada da África. Mas tivemos atualização na Europa. Antes, quando eu criei essa parte aqui, eu criei foi em fevereiro, né? Eu não tinha colocado de janeiro. Então, eu coloquei os livros de janeiro que faltavam e agora eu atualizei com os lidos até o final de março. Então, na Europa, eu já li livro da Noruega, do Reino Unido, da Itália e da Irlanda. Tá? Então, eu coloquei aqui a Europa, foram 4 países até o momento. Da Ásia, eu ainda não li nada. Então, agora vamos à parte das resenhas, tá? Aqui tem a minha legenda das avaliações. Eu vou pular os livros de janeiro porque eu já havia mostrado, tá? Esses aqui são os livros de janeiro. Esse aqui também foi janeiro. O Amanhã Não Está à Venda foi o último de janeiro. E aí vamos para os livros de fevereiro. Eu terminei A Revolução dos Bichos, foi o primeiro livro de fevereiro. Aqui a colagem, já tem resenha no canal sobre esse livro. Depois veio Contrato em Las Vegas, também já fiz resenha no canal sobre ele. Aí tá aqui meu pequeno resumo, a ficha do livro e a colagem. Depois desse, eu li Lua de Sangue, também já coloquei resenha no canal, que foi o meu favorito de fevereiro, não tem comparação, foi um livro incrível, lido no mês de fevereiro, a colagem dele. Ainda em fevereiro, eu li Querido Ex-Crush, também já fiz resenha dele no canal. Depois veio Sob a Proteção do Lobo. Esse eu não cheguei a fazer resenha para o canal ainda. Foi o primeiro livro concluído em março, tá? Sob a Proteção do Lobo foi o primeiro livro que eu concluí em março. Tá aqui a colagem. Já tô dando spoiler da colagem, porque eu ainda não postei a resenha dele no canal. Mas vocês estão vendo a colagem aqui na finalização do caderno de leitura. Depois veio Igualzinho a Você, que eu já coloquei a resenha dele no canal, que foi o meu favorito de março. Foi este livro aqui, que é um livro que coloca bastante a gente para pensar, tá? Questão social, preconceitos de classes, de raça, de gênero. Então, assim, tem muitas situações para a gente pensar com esse livro aqui, Igualzinho a Você. É um livro bem legal. Depois veio Tentação, que é o volume 3 daquela série Empire Enterprise, que eu falei que eu concluí. E depois eu já emendei no 4º livro da série, que é o Redenção. Tá? É uma série que fala sobre 4 amigos que são sócios, são donos de uma empresa, uma grande corporação, e cada um é diretor de um departamento na empresa. Um é diretor jurídico, o outro é diretor financeiro, o outro é diretor de marketing, né? E cuida também da parte de comunicação. E o 4º, que é do 4º volume, é o diretor-geral da empresa, que é o CEO, né? Então, é uma série que acompanha, cada livro fala de um deles, conta a história de um deles. É bem legal, muito boa essa série, eu gostei muito, tá? Aqui a colagem que eu fiz, como eu não postei resenha também, essa colagem é um spoiler. E eu confesso que eu amei essa colagem. Ela ficou... Eu coloquei menos elementos, né? Eu usei pinturas nela e menos adesivos, mas eu gostei muito dela. Eu achei que ela representou absurdamente o que o livro passa pra gente.
Depois, quando eu fizer a resenha do livro, eu explico um pouquinho dos elementos que eu coloquei aqui. Depois vem o livro Grávida e Rejeitada pelo Magnata, que eu também ainda não coloquei. Esse livro se passa na Itália. Gostei bastante dele também, tá? Tá aqui a colagem dele. E o último livro que eu li em março foi o Dublinenses, que eu terminei ontem. E por isso ele ainda está sem a colagem, tá? Porque nem sempre eu faço a colagem imediatamente após terminar a leitura. Eu, às vezes, preciso de um tempinho para absorver, para engolir um pouquinho aquela... E o Dublinenses, por ser um livro de contos, ele tem muitos elementos, são muitas histórias, muitos personagens, muitas coisas acontecendo. Então, eu preciso escolher as coisas mais marcantes para eu colocar na colagem. Por isso, eu ainda não fiz a colagem, mas quando eu trouxer um pouquinho... eu não vou dizer bem uma resenha, porque o Dublinenses, como são 15 contos, é mais complicado fazer uma resenha dele, porque são 15 histórias diferentes. Mas eu posso comentar um pouco cada conto e aí eu mostro a colagem dele para vocês. Até lá, ela já vai estar pronta. Então, como já deu para ver, tem muitos livros já lidos que eu ainda preciso trazer a resenha para vocês. Coloquei algumas no canal, mas ainda falta outras. Eu preciso encaixar essas resenhas aqui no canal. O problema não é nem encaixar as resenhas para subir no canal, é eu conseguir parar para gravá-las. Mas vou fazer isso e vou atualizar as resenhas do canal. E aqui eu já iniciei a leitura de abril, que eu comecei hoje, dia 31, mas eu só vou terminar em abril, então eu já vou considerar ele um livro de abril, que eu resolvi começar a coleção Reino das Bruxas, que eu tinha comprado essa coleção no ano passado e acabei não lendo, porque eu tenho um hábito também. Eu não gosto muito de começar uma coleção sem ter os outros. Porque às vezes, quando é uma coleção muito boa e eu quero continuar e eu não tenho, eu fico frustrada. Às vezes eu mesma intercalo com outros livros no meio da coleção, mas eu não gosto de intercalar porque eu não tenho o livro. Eu intercalo porque eu prefiro ler outra coisa. Mas eu gosto de ter os livros todos da coleção para não correr o risco de eu querer continuar a história e não poder. Então, eu tenho algumas manias com relação a isso. Esse aqui é o volume 1, que eu peguei ele hoje, já aprontei aqui a página, já preparei ele para eu começar a leitura. E eu pretendo ler a coleção inteira de uma vez, os 3 livros, a trilogia. Não sei se vai rolar, porque depende muito do que eu vou achar dos livros e da dinâmica, da velocidade, da fluidez do livro. Então, se eu vou ler os 3 de uma vez, eu ainda não sei. Mas eu pretendo, é o que eu gostaria de fazer. Então, o ideal é que eu consiga concluir toda essa trilogia no mês de abril, né? Não são livros tão pequenos, né? São livros aí de 300 e poucas páginas cada um, mas eu pretendo lê-los todos até o final do abril. Então é isso, essa é a atualização do meu caderno de leitura. Mostrei para vocês como ele ficou até o momento, espero que vocês tenham gostado e comentem aqui o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão de coisas para colocar no caderno de leitura, se vocês têm alguma sugestão de melhoria de algum item que eu faço aqui. E é isso. Espero que tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e se não for seguidor, segue o canal. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.